Tá? E vou compartilhar a tela com você, Vamos lá, Cássia. podemos começar? Podemos. Meninas, é muito bom, né, a gente poder se encontrar, conversar um pouquinho com vocês. Uma pena que a Bárbara não pôde estar conosco, a Fernanda também não. Vocês acreditam que eu não conheço a Fernanda? Eu Você conhece? vejo por foto. Não, porque ela acha que ela vai de terça e quinta. Eu vejo as fotos que ela posta no grupo, né? Mas não vai faltar oportunidade. Então, assim, é um prazer estar aqui. Isso não é uma capacitação, não é um curso de formação, não é nada disso. A gente chamou de trilha do conhecimento, é uma trilha bem básica mesmo do conhecimento, porque às vezes, no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente perde algumas coisinhas. E principalmente para a gente, né, da área pedagógica, da área terapêutica, às vezes a gente acaba caindo umas ciladinhas, né? Termos, o que acontece, coisas pequenas. Família testa muito a gente, muito. Principalmente a gente dá estimulação, né? Elas testam mesmo. Se eu fosse mãe, eu também ia testar, gente. Porque eu também ia querer saber o quanto aquele profissional que atende o meu filho, eu posso confiar. Então, isso eu acho perfeitamente aceitável. Às vezes eu dou muita risada, porque, né, a gente... Imagina, eu só de síndrome de Down tenho 28 anos no SESI, mais 5 anos de ACD, que também é com criança. Então, assim, a gente vai pegando umas coisinhas, né? A Patrícia, que faz, acho que visita nas escolas, ela também deve perceber muito isso. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atenta, né? Ao que a gente vai falar sobre a síndrome de Down. Tomar muito cuidado mesmo, porque tem muita coisa errada, tem muita gente falando coisa errada ainda. É inacreditável, é surreal, mas isso acontece. Eu tenho mãe que chega para mim de agora, gente, né, é quase, sei lá, quase 2030 já, que milênio que nós vamos entrar, e assim, elas vêm com umas questões, ai, eu vi na internet, ai, me choca quando ela fala, o médico falou, aí é uma, né, a gente se sente mesmo, fala, meu Deus, isso nunca vai mudar. Mas eu acredito que um dia isso vai mudar. Eu estava contando para a Renata que quando eu comecei a trabalhar no SESI, eu pedia, a gente não existia o programa de simulação, não existia programa nenhum. Era uma muvuqueira de criança. Então, assim, você ia atendendo as crianças, era uma loucura. Eram 30 atendidos só, e não tinha programa. E aí eles me convidaram, como eu tinha muita prática por conta da CD, se eu gostaria de formar um programa. A fono, tinha uma fono no SESC. Ela se desesperou, porque ela falou, eu nunca trabalhei com bebê. Eu falei, eu te ensino, eu te ajudo. Eu não vou te ensinar porque eu não sou fono, mas eu te ajudo. E a gente foi, né, começando. A estimulação, ela tinha dois brinquedinhos, uma bolinha azul desse tamanho, eu nunca esqueci, e um fusquinha amarelo. Era o que a gente tinha, porque a situação financeira do Sérgio era muito complicada, né? Era muito difícil, mas eles faziam o que eles podiam. Então, assim, a gente vai aprendendo, e aí, assim, às vezes eu pedia exame, né? Solicitava para o pediatra, né? A gente ainda não podia solicitar exame, e o médico, o radiologista ligava. Quantas vezes o radiologista da DiagMed, da RCC, queria falar comigo? Eu atendi e falava assim, o que eu queria, o que era para eles procurarem no exame, né? Mas assim, o médico é ele. Mas eu falava, olha, eu quero, estou buscando tal coisa. Como faz essa medida? Eu falava, quantas vezes eu xeroquei livro, gente, sou da época do Xerox, tá? Xeroquei livro, mandava para médico. Então, o que eu falei para Renata, a gente vai construindo
né? Uma trilha de conhecimento, um caminho de conhecimento. E hoje, para mim, é muito mais fácil falar. Não sei tudo. Eu espero que no final, assim, vocês não falem, poxa vida, perdi meu tempo. É só um pouquinho mesmo para a gente bater um papo, para vocês, o que vocês quiserem, vocês interrompam, perguntem. Se eu não souber, porque eu não sei tudo mesmo, eu vou procurar e vou responder para vocês depois, tá bom? Então, aqui está o e-mail, esse é o meu e-mail institucional, mas todo mundo tem o meu WhatsApp também, porque a gente está no mesmo grupo, então vocês fiquem à vontade para falar comigo no WhatsApp, tá bom? Qual é o objetivo dessa trilha? Por que que nós pensamos nessa trilha, né? Para a gente iniciar um aprimoramento de habilidades dos colaboradores. Eu acredito que seria, por exemplo, muito importante a gente voltar a fazer uma trilha, por exemplo, com os profissionais do tele. Isso existia. Umas 2 ou 3 vezes ao ano, eu ia, porque o tele não era no SESI, ele era lá no centro, num prédio que chama Cruz Alta. Eu ia lá e eu conversava com as meninas. Aí, por exemplo, elas elencavam várias questões, o que era mais perguntado, eu respondia e elas falavam com os colaboradores, né, com os contribuintes. Então, eu acho que seria importante para todo mundo, para a gente conhecer mesmo, para todo mundo, a gente tem que falar a mesma língua, né? Eu acredito que é assim, não existe equipe da Amabile, não existe equipe da Rose, não existe equipe da Renata, nós somos todos da mesma equipe. O nosso olhar, a nossa missão é atender com excelência a pessoa com síndrome de Down e suas famílias, né? Disso eu não abro mão também. Esse sempre foi um objetivo, foi uma missão do SED. Eu acho que a gente nunca pode perder esse valor, né? Porque o nosso olhar vai ser sempre. Eu falo nossa criança porque eu atendo criança pequena, mas eu já passei por todos os programas do SED. Eu sou da época da oficina protegida e eu atuei na oficina, né? A gente começou com a inserção no mercado de trabalho. Eu fui muito no MEC, porque o MEC que começou abrindo as portas, né? Então eu fui muito acompanhar, na época chamava de educando, no MEC, para ver acessibilidade, o que a gente podia melhorar de forma ergonômica para eles. Então, assim, eu acredito que nós temos que fazer parte da equipe do SESD, independente do programa que a gente esteja. Até porque pode ser que amanhã precisem de mim novamente na vida adulta, no mercado de trabalho, na movimentação, e eu vou para lá, né? Então, eu acho que assim, a gente não pode perder isso. Nós somos uma equipe, todo mundo tem que olhar para aquela mesma criança com o mesmo olhar. É claro que eu e a Natália, a gente vai olhar assim, com o olhar da fisioterapia, que é um olhar motor, né? Então, a gente vai olhar para esse pé, a gente vai olhar para essa coluna, a gente vai olhar para essa postura, não tem como. A pedagogia, ela vai olhar para a parte de alfabetização, de adaptação de material. Eu não sei fazer isso. A Maiara consegue, né, ter esse olhar da psicologia que a gente não tem, né? Esse feeling mesmo da psicologia da família. Eu acho que a gente tem que entender que nós somos uma equipe, porque se a gente segregar, a missão se perde, né? Então a gente pensou para gerar mesmo resultado e melhorar principalmente o clima organizacional, que eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente sabe que assim, ó, trabalhar numa clínica é uma coisa, trabalhar numa ONG é outra coisa. Já tenho toda essa experiência de todos os lados, né? Atendimento em domicílio, atendimento em clínica, já tive consultório, atendimento em ONG. Cássia, eu me encontro em ONG, eu gosto. Eu sempre falo que eu estou há 28 anos no SESI por opção, não por falta de, né? Propostas eu tive as mais variadas, mas eu gosto, eu sempre gostei. E eu sempre falei que eu ia me aposentar aí. Já me aposentei e continuo aí. Então, assim, tá puxado. Eu penso em sair, já me dá um negócio, né? Não, mas mais um pouquinho, né? Tá tudo bem.
Eu acho que esse mesmo é o objetivo para a gente se fortalecer mesmo enquanto equipe, que eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ainda melhorar um pouquinho, né? Eu não sei se vocês sabem, o SEG ele foi fundado em 1981 por um casal que eu tive o prazer de conhecer, o seu Sebastião, Dona Zuleika, pessoas, o seu Benedita, Dona Zuleika, pessoas, ai, incrivelmente maravilhosas, né? Eu conheci os dois, uma filha, eles tinham a Zéza, a Maria José. Quando a gente, porque nós já tivemos biblioteca aí no SED também, a gente teve biblioteca, videoteca, a gente prestava livros, livros mesmo de biblioteca, CD, DVD para as famílias, e chamavam Maria José. Eu tive o prazer de conhecê-los. Quando eu comecei, eles já eram presidentes, acho que assim, honorários, de honra, né? Porque tinha um presidente, mas eu tive o privilégio de conhecer, né? Então, assim, pessoas que amavam esse lugar, porque eles fundaram, eles tiveram a Maria José, o médico falou que ela ia ser um vegetal, e eles ainda falam isso, tá? A Maria José ia ser um vegetal, não ia fazer nada, e eles falaram, não, ela não vai ser um vegetal. Vocês imaginam há quantos anos atrás isso, né? Em 81. Então, eles arrumaram uma garagem que foi cedida por uma outra família, e eles começaram a conversar. Olha, você conhece alguém, uma família que tem uma criança, na época mongoloide ainda, né? Mongoloide, foram se juntando, então foi um grupo de pais, aí eles conseguiram a doação desse espaço, aí tudo antigamente era da FEAC, e aí a FEAC é que doou esse pedaço para o SESI. Aí eles foram construindo, eles demoraram muito para construir, os pais que construíram. Então, por exemplo, quem conhece a Michele da Ivone, a Ivone foi uma das que começou, que ajudava a botar bloco ali. E tudo era na base da doação no final de semana, né? Então, foi sempre com muita dificuldade. Aí, se vocês quiserem, por exemplo, saber a visão, a missão, os valores, páginas sociais, vocês podem entrar no site do SED, que lá tem tudo. Acho que a gente aqui não precisa ficar falando disso, tá? Só queria contar um pouquinho do seu Benedito e da dona Zuleika, que foi um casal muito maravilhoso mesmo. Abrindo um parênteses, assim, quando eu comecei, a sala da fisioterapia era, tipo assim, do tamanho de um banheiro. E era entulhada de coisa. E eu cheguei, sentei no chão e comecei a chorar. Porque eu falei, o que eu vou fazer aqui? Eu não consigo jogar uma bola com uma criança, eu não tenho o que fazer. E o seu Vieira entrou na minha sala e me viu chorando. Ele falou, o que está acontecendo? E eu contei. Ele falou, pode parar de chorar. Vai para sua casa, amanhã você volta. Quando eu voltei, eles tinham simplesmente aberto as portas. Eles fizeram uma sala de fisioterapia imensa, que era lá em cima. Eles arrumaram toda a sala para mim. Tinha o que eles tinham de recurso, eles colocaram lá. Então, assim, porque eles queriam muito uma pessoa que se importasse também com as crianças, né? Então, foi muito bacana mesmo. Pode mudar, Renata. Os programas, né, estimulação, inclusão, juventude, movimentação, home down, emprego apoiado. A equipe, que é composta por área técnica, coordenação, monitoria, área administrativa, o tele, serviços gerais, uma diretoria muito participante. A gente, de uns anos para cá, assim, a gente percebeu que a diretoria é muito atuante. Antigamente, a gente tinha um presidente muito atuante, que era o Dalton, uma pessoa que ia absolutamente todos os dias no SED. E ele falava, além de eu não ganhar, eu ponho dinheiro. Porque a gente tirava o dinheiro do bolso mesmo, porque nós passamos muita dificuldade, muito. Mas sempre foi assim, um presidente atuante. Depois isso foi mudando e a gente, graças a Deus, tem uma diretoria muito atuante, né? E isso, assim, para uma ONG, eu acho que o SED é muito privilegiado, né? É muito importante mesmo para a gente. Uma coisa que a gente gosta sempre de falar é de transparência, né?
Então, transparência nos atendimentos, transparência com os colegas, não vamos levar ruídos de interpretação, vamos resolver. A gente estava na reunião com a Márcia, quinta-feira, e sabe que a Márcia fala mesmo, e é isso mesmo. Tá com problema, tá com dúvida, não importa a equipe que a gente tá. Bate na porta do colega e pede ajuda. Bate na porta do colega e fala: olha, você falou tal coisa? Vamos conversar? Olha, eu não sei fazer isso, né? Não importa a área, não importa a equipe. Eu acho que ali nós somos todos colegas, e voltando a falar, nós temos uma missão única, né? Então a gente pede assim muito que o que a gente vê lá dentro, a gente não leve para fora, nem do nosso atendido, muito menos da família, né? Principalmente assim, a psicologia ela já tem esse olhar mais delicado. Agora, às vezes a gente acaba mesmo falando, aconteceu tal coisa. Então, assim, a gente tem que se policiar mesmo, porque a gente não pode. Nem quando a gente, por um acaso, já atendeu a criança lá fora e ela vem para o SESD. Isso já aconteceu muito comigo, e assim, entrou para o SESD, só me conhece. O que aconteceu lá fora com aquela família, com aquela criança, ficou lá fora. Eu posso passar informações técnicas, terapêuticas. Fora isso, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque por que eu estou falando isso? Porque nós já tivemos problemas, tá? Há um tempo atrás, assim, uns anos atrás, então aí isso ficou bem forte para a gente, tá? A coisa da transparência mesmo. Eu acho que transparência é igual ética, né? Temos que ter, né? E ética é fundamental para qualquer atividade que a gente desenvolva. Os eventos, né? Os Acho que colaboradores. acho que só adicionando isso que você está trazendo, Cássia, hoje a gente tem LGPD, E, que é um pouco de dados cadastrais, mas ele também envolve o manter o sigilo e a confidencialidade das coisas, né? isso, Então, a gente isso, trabalha com dados sensíveis, né? E todas e as áreas trabalham com exatamente. dados sensíveis, então a gente Isso, precisa manter a isso mesmo. confidencialidade. Faz parte Isso, da eu acho que confidencialidade. isso é fundamental, né? Sim. Pode mudar, Renato. Quanto aos eventos, os colaboradores, né, eles podem ser chamados fora da sua carga horária, sempre de comum acordo com o RH, com a coordenação, com a direção. Se vai ter evento, se vai ter caminhada, se vai ter festa junina, se vai ter piquenique, se isso vai entrar para banco de horas, como que isso vai ser administrado, mas é só para que todos fiquem cientes que isso acontece, né? Todo mundo aqui sabe como que ONG funciona, e não é só ONG, consultório também, a gente faz, em clínica a gente faz. Então, e eu acho que é um momento muito importante. Esse encontro do profissional com a família fora da sala do atendimento tem outro olhar, tem outro peso para a família. Nossa, né? Por exemplo, na caminhada, é, as famílias conhecem, por exemplo, meu marido, conhecem meus amigos, então fica, nossa, olha, eu conheci a irmã, o marido da fisioterapeuta que atende meu filho. A gente desmistifica um pouco essa zona que é difícil para as famílias, né? Os parceiros, nós temos empresas, prefeituras, SUS, doadores particulares, os cursos, né? Eu acho que a Ana Laura já passou para vocês, a plataforma EAD, que é uma plataforma gratuita, e a gente, assim, o Sérgio, ele gostaria que vocês fizessem 3 cursos, que é de etiqueta profissional, gestão de tempo e primeiros socorros. Então, assim, quando vocês puderem, isso a Ana já passou para vocês, se vocês quiserem, ela pode ajudar vocês melhor. Parece que 2 cursos cobram para emitir certificado, então vocês não precisam emitir, gastar. Não é muito, mas tem que gastar. Então, aí é só conversar com a coordenação, tá bom? Mas a Ana Laura pode orientar vocês melhor em relação a isso, tá? A trilha de capacitação é um organograma, né? Do que a gente faz, que é pedagógica, da saúde, da família, projeto de vida.
E aí agora a gente vai começar a falar um pouquinho mesmo. Nossa, preciso me policiar no tempo, porque eu sou terrível. A gente vai começar a falar um pouquinho mesmo da síndrome de Down, né? Então, assim, síndrome de Down ou T21, tanto faz, tudo é síndrome de Down, tá? Ultimamente se tem usado mais a terminologia T21, isso começou muito com a equipe do ZAN. Eu não vou mentir para vocês, eu ainda falo síndrome de Down. T21 para mim, não sei. Ainda acho que não incorporei, mas tanto faz. Hoje em dia vocês vão ouvir muito mais T21, tá? Eu acho que o ZAN deve ter, assim, quem pensou nisso é para tirar um pouco a coisa da síndrome. Porque quando fala síndrome, parece que é, né? Quem não sabe, é sei lá, um monstro, é uma coisa, um bicho de sete cabeças. Talvez seja para facilitar um pouco isso. Então, brevemente eu vou falar, vocês sabem, só vamos. Tudo que eu vou falar aqui, tenho certeza que vocês sabem. A gente só vai recapitular ou visitar novamente essa terminologia, esse espaço, tá bom? É uma alteração genética, né, que ocorre no momento da fecundação do feto ou imediatamente após essa fecundação. O nome veio de John Langdon Down, né, que ele foi a primeira pessoa que reuniu esse conjunto de características em 1866. Na época, ele achava que a síndrome de Down, esse conjunto de características, era por conta de problemas da tireoide. Só depois, em 1958, é que o Jerome Lejeune ele identificou que fazia parte de uma alteração cromossômica. Mas nesse intervalo, gente, de 1866 até 1958, se levantou uma gama enorme de ideias. Por exemplo, que eles eram. Tem uma doença que chama cretinismo, que é daí que vem quando a gente fala, se você falar que uma pessoa é cretina, vem do cretinismo, que é uma doença de saúde mental, né? Então, se pensava no cretinismo, se pensava em alterações de tireoide. Então, assim, o Down, quando ele nascia, geralmente ele era, já desde bebê, ele era internado em instituições tipo de manicômio, porque eles eram considerados loucos. O deficiente intelectual tinha um olhar muito indo para a deficiência mental, sabe? Se confundia muito ali. Não tinha essa diferença, deficiência intelectual, doença mental. Então, eles eram mesmo institucionalizados. Olha, a pessoa com síndrome de Down já foi de tudo nessa vida, gente. Se a gente for ver, se um dia vocês tiverem interesse de conhecer, tem um livro do Dr. Salomão, chama Síndrome de Down. Nós temos esse livro no SED, a gente só pede para não retirar, porque a gente só tem um exemplar. É um livro, eu falo que é a Bíblia. Ele é muito bom, ele é antigo, mas o que está ali não vai mudar. E ele conta muito a história da síndrome de Down. Então, assim, a gente vê que foram achados estátuas cerâmicas da época dos Incas. E um deus para eles, quando vocês olharem a foto, gente, é um Down. Está sentado em Buda, com a perninha aberta, o formato da cabeça, posição de orelha, é uma pessoa com síndrome de Down. Então, assim, em outras culturas, por exemplo, os indígenas de alguns países, eles achavam que a pessoa com síndrome de Down, quando nascia com aquele olho diferente, mais molinho, né? Eles eram demônios. Então, na cultura indígena, várias das culturas, eles eram sacrificados. Eles nasciam e já eram sacrificados. Então, assim, eu falo que a pessoa com síndrome de Down, ela foi de Deus a demônio, né? Então, até que se consiga. Eu acho que ainda o olhar é muito preconceituoso, mas está melhorando, né? Então, assim, o que acontece? A pessoa com síndrome de Down, ela só tem um cromossomo a mais, né? Ela tem 47 cromossomos,
se for trissomia simples. Se não, ela vai ter 46, que é por translocação. Pode mudar, né? Esse é um cariótipo, né? Quem nunca viu, como é que a gente sabe que a pessoa tem síndrome de Down? E ela tem todas as características, não interessa. E ela é aquele Down que é de livro. Então, você pega lá um livro de genética, ele tem todas as características externas. Não podemos falar. Ele tem cardiopatia. Não. Nós podemos levantar a suspeita da síndrome de Down, de uma cromossomopatia. Mas quem vai fazer o diagnóstico é um exame de sangue que chama cariótipo. É o exame do pezinho? Não. Dá para colher junto com o exame do pezinho? Não. É um exame específico. É um exame que antigamente demorava uns 40 dias para ser feito, porque ele é muito demorado. Se um dia vocês tiverem curiosidade, eu tenho todas essas etapas, eu tenho todas as fotos de como é feito o exame. Se vocês tiverem, eu mostro para vocês. É só um geneticista que pode fazer, tá? Hoje em dia, assim, por exemplo, se uma criança vai para o laboratório, não é laboratório, para a clínica de síndrome de Down da Unicamp, e ela chega lá com cromossomo de qualquer laboratório, eles não aceitam. A gente já teve muita fraude, a gente teve muito diagnóstico errado, então é tudo muito complicado. Então, o ideal é que seja feito por um geneticista. É um exame relativamente barato, ele deve estar custando uns R$ 250. Todos os planos de saúde hoje em dia cobrem, porque não cobravam. Aí era um jogo de empurra, porque só tinha na Unicamp. A PUC, hora tinha, hora não tinha. Também era uma briga. E então, assim, as famílias demoravam para chegar para a gente, porque não tinha o resultado, tá? Então, esse é o resultado de cariótipo, tá? Esse cariótipo aqui é de uma criança com uma trissomia simples, tá vendo? 3 cromossomos ao invés de 2 no par 21. Se fossem 3 cromossomos, por exemplo, o cromossomo 18, seria síndrome de Edwards. No cromossomo 15, Prader-Willi. Então, assim, cada aumento de cromossomo num par, a gente vai ter uma cromossomopatia, uma doença, entre aspas, genética. Tá bom? Pode passar. Agora, como que ocorre? Ela pode ocorrer de 3 maneiras. Trissomia simples, ou regular, ou livre. Quando vocês pegam um resultado de cariótipo, pode estar escrito uma dessas 3 coisas. Trissomia livre, ou regular, ou simples. É a mesma coisa. É igual aquela fotinho que vocês viram antes. 3 cromossomos no par 21. Pode ser por translocação. O que é uma trissomia por translocação? Quando eu olho o cariótipo, volta um pouquinho, por favor, Renata. Quando eu olho o cariótipo, eu olho, o par 21 tem 2. Mas quando eu olho, por exemplo, no par 14, geralmente, vocês vão ver que no par 14, num dos alelos, tem um chifrinho, como se fosse um Vzinho, um tique. Isso é um pedaço do cromossomo 21. Ao invés dele se juntar no outro par 21, ele foi lá no cromossomo 14 e se uniu no cromossomo. O que isso quer dizer? Na prática, nada. Eles continuam tendo síndrome de Down, tá? O que acontece? Para a prole futura, se eu tenho uma criança que tem um diagnóstico de trissomia simples, esse casal, ele pode ter outro filho e pode acontecer ou não de ter síndrome de Down. É ao acaso que a gente fala. É como quando a gente compra uma página de um caderno e ele vem grudadinho, tá? Isso pode acontecer, a chance voltou a ser como antes. Quando a gente tem um diagnóstico de translocação, síndrome de Down por translocação, trissomia do 21 por translocação, isso vem tudo escritinho no cariótipo, tá? Isso quer dizer que um dos pais tem alguma alteração genética.
cromossômica, não necessariamente a síndrome de Down, mas tem alguma alteração cromossômica que levou a essa mutação, porque é uma mutação genética, tá? Isso é importante para a família, para nós é a mesma coisa. Mosaicismo. O que é o mosaicismo? Quando a gente pega um cariótipo, é aquela criança que você olha e fala, será? Ou então é aquela criança que tem um cognitivo muito bacana. Na prática também, não quer dizer nada. Hoje em dia se levanta, já assim, antigamente se falava assim, até uns 10 anos atrás se falava, ele não tem síndrome de Down, ele é mosaico para síndrome de Down. Hoje caiu. Hoje é tudo síndrome de Down. Tem vindo um pessoal aí que está estudando, que quer mudar isso. Então, não sei. Vamos voltar para o criança é mosaico para síndrome de Down. O que acontece? Na síndrome de Down, sei lá, 98%, 90% na trissomia simples, eles têm todas as células trissômicas. Então, se eu pego uma célula da unha, do fio do cabelo, da pele, do coração, qualquer célula vai ter lá no cromossomo 21, um par 3, ao invés de 2. No mosaico, não. A porcentagem de células é menor. Então, o que a gente fala? Quando a gente vai fazer o exame do cariótipo, o geneticista ele separa algumas células, geralmente de 14 a 17 células para estudar. Se deu 15, é trissomia simples. Se não está ali, mas está grudadinho no cromossomo 14, é por translocação. Às vezes, o que ele vê? Tem 60% de células trissômicas e 40% normais. E isso é mosaicismo. Na prática, eu vou falar para vocês, eu atendi poucos mosaicos, poucas crianças com diagnóstico de mosaico. Não vi diferença nenhuma. No desenvolvimento, na aprendizagem, no desenvolvimento cognitivo, eu nunca vi, tá? Então, hoje ainda, não sei se já aconteceu com a Natália, mas comigo, assim, é que eu tenho muito tempo, mas as mães falam assim, o pediatra fala que acha que ele é mosaico, de tão bom que ele é. Não, ele tem uma trissomia simples, e mesmo que ele fosse mosaico, é a mesma coisa, tá? É claro que se a gente for pensar assim, ó, eu não sei se vocês já viram o cromossomo 21, ele foi mapeado, vocês já viram? Um dia eu queria mostrar tudo isso para vocês. Eu tenho também ele. Entra na internet e vocês colocam assim, ó, mapeamento do cromossomo 21. Aí ele parece aquele soldadinho, sabe aquele trenzinho de madeira que tem uns pininhos, tem uma cabecinha em cima? Ele parece um pininho daquele com aquela cabecinha. E ele foi todinho mapeado, gente. Então, eles colocam lá, cada partezinha dele, o que é responsável. Então, vamos pensar, eu e a Natália. Aquela banda, que chamam de banda, aquela banda é responsável no cromossomo 21 pelo tônus, ou sei lá, pelo tônus, estou chutando, tá? Se eu tenho 3 cromossomos a mais e que tem um problema ali, vamos pensar que a possibilidade de ter uma criança com uma hipotonia maior é maior. Se todas as minhas células têm uma alteração, se eu não tenho todas as células comprometidas, provavelmente eu vou ter uma criança que tem um prognóstico melhor. Faz sentido na teoria, mas na prática eu nunca vi, gente. Eu conheço criança por translocação, criança com trissomia simples, que é espetacular, que teve um desenvolvimento maravilhoso. E tenho criança que é mosaico e que teve um desenvolvimento muito ruim, muita intercorrência. Tudo bem que, coincidentemente ou não, todos os casos de mosaico que eu atendi acabaram na psiquiatria porque eles tinham uma doença mental junto.
Não sei se é coincidência. Vamos ver o que o povo aí está estudando, o que o povo vai falar. Vamos ver no próximo simpósio, né? O que vão apresentar para a gente. Eu acho que vem muita coisa por aí. Mesma coisa dos medicamentos. Ai, medicamento que melhora. Gente, antigamente, nossa, meu Deus, vinha uma injeção dos Estados Unidos que era para melhorar a hipotonia, que a criança ficava forte. Então, as famílias pagavam uma fortuna. Era o Demai injetado, porque agora estão usando também o Demai em gota. Eu nunca vi uma melhora. Eu tive criança que o Walter Pinto medica com Demai e criança que não usa Demai. Não vi diferença nenhuma. Então, vinham injeções de vitamina, né? Mas vamos pensar que a hipotonia é uma alteração neurológica, não é uma lesão, é uma alteração. Por que varia tanto de uma criança para outra? Depende o tanto que essa cabeça, o formato da cabeça da criança com síndrome de Down vai falar muito para a gente da hipotonia, muito, tá? Pode ir, nós vamos falar disso um pouquinho lá na frente. Pode ir, Renata. Então, aqui o diagnóstico pré-natal. Existem algumas técnicas muito seguras, né, de identificação. Então, é assim. Se vocês perguntassem para mim há uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, se eu era. Eu ia falar assim para vocês: a mãe tem direito de saber, a mãe tem que saber se tem síndrome de Down. Né? Hoje eu falo para vocês que eu não acho que tem que saber. Existe, né? Existem algumas técnicas, alguns exames que não são baratos, que são extremamente invasivos, que causam muita dor, que podem provocar aborto. Mas, assim, eu vejo o sofrimento que é da família que soube na gestação. Porque a gente vai lidar com o desconhecido. E quando eu sei, por exemplo, que o meu filho tem uma alteração, o que a gente faz? Ô, gente, se a gente cai o cabelo, o que a gente faz? Vai no Google. O Google, ele não vai falar coisa boa. Geralmente, ele traz coisas muito complicadas e muita coisa associada à palavra, né? Então, ele traz comorbidades. Eu tenho uma mãe, ela já nem está mais com a gente, porque a menina já é uma mocinha, e ela chegou para mim, a primeira coisa que ela falou é quando que a filha dela ia fazer cirurgia na cabeça. Ela estava gestante. Aí eu falei, cirurgia na cabeça, mas por que aconteceu alguma coisa? Tem alguma alteração? Não, é porque eu entrei no Google e falou que a criança com síndrome de Down fez cirurgia na cabeça. Então, é assim, o desconhecido eu acho muito complicado. É claro que a mãe que sabe, né? Mas vocês pensam, ela vai ser diagnosticada em torno do 4º mês de gestação. Ela ainda vai passar 5, 6 meses, sei lá, 5 meses, num sofrimento. Não curte porque tem medo, tem esperança, né? A esperança, eu tenho uma mãe que começou agora com a gente, ela falou que quando nasceu, ela não sabia, ela estava, gente, é agora, tá? O bebê tem 6 meses, 6 meses. Ela estava lá na mesa de parto. E o médico falou: olha, mãe, acho que seu filho tem síndrome de Down. Aí, o que acontece? A mãe, pressão alta, né? Então, assim, não tem preparo, ninguém sabe da notícia. Esse momento da notícia é um caos para a família, né? Então, não sei, eu tenho. Se a gente for pensar como deveria ser, né? Eu tenho mãe que não chegou a ver o bebê. Antes de mostrar o bebê para ela, já vieram com essa possibilidade do diagnóstico. E aí fica o quê? Aí depois a mãe olha, ela fala: não, mas não está faltando nada, ele é perfeito. É perfeito. A má formação pode estar associada? Pode, mas não em todos os casos, né? São raros, mas pode acontecer. E aí vai para o geneticista, né? Aí o geneticista vai, aí já faz cardiologista, aquele bebê nem nasceu, a mãe nem viu, já está passando por um monte de procedimento. E aí o geneticista fala, ai, tem algumas características. Ah, mas às vezes, mas
Quem sabe não é? Quem sabe não é, é difícil. Quando não fala, se Deus quiser, não é. Aí é de ferrar mesmo, né? Porque Deus quer que isso é problema? Então, assim, é muito difícil, né? Então, a gente tá pegando, assim, ainda hoje eu fico... É inacreditável, nós estamos em 2025, gente. Mãe chegando destruída, destruída. Elas começam a conversar. Segunda-feira a mãe começou a conversar, sorte que a Cláudia estava junto. Ela desabou, né? Porque assim é um amor e é uma criança que tem mais uma comorbidade associada. Então é muito difícil para elas. Não tem uma empatia de uma equipe, sabe? Aí fica aquele jogo de empurra. O ginecologista fala assim: não, mas eu nem conheço a criança. O pediatra fala: ai, mas eu não conheço a mãe. Ai, não tem psicóloga no hospital. Gente, é só uma questão de empatia. Porque eu vou falar para vocês, o momento da notícia, ela diz muito como vai ser, a Mayara sabe, como vai ser a aceitação. A gente tem mãe de criança de 2 anos que ainda não passou pelo luto, né? Que assim, aquela criança é o alecrim dourado e ela ainda não enxerga a criança. Eu sou a favor de que tem que passar o luto logo, vamos sim, vamos trabalhar, vamos falar, olha, tem síndrome de Down, é assim. Mas eu acho que para a gente, principalmente nós da estimulação, né, que pegamos esse bebê, a empatia é o primeiro passo. Eu sei que o nosso papel é cuidar, atender aquela criança, mas a gente tem que atender primeiro essa mãe. Muitas vezes a mãe vai falar assim: você pode conversar comigo? Posso. Muitas vezes a gente não atende a criança, a gente conversa com essa família. Porque às vezes ela não quer conversar com a psicóloga, ela quer desabafar. E ela vai desabafar com quem ela pegar primeiro. Então, posso. Então, por isso que assim, né, eu acho que esse primeiro contato do profissional com a família, ele vai falar para a gente como vai ser o caminho dessa criança. Então, não adianta a gente pegar essa criança e começar a trabalhar com essa criança e atender essa criança, e essa mãe desesperada, essa mãe sem entender o que está acontecendo. Ela tem que entender o que está acontecendo. Por que que eu estou ali? O que que eu vou fazer? Eu acho que a gente tem que ter o mesmo respeito que a gente tem com o adulto, a gente tem que ter com a nossa criança. Seja pequena, seja grande, a gente tem que ter respeito, né? Eu não sou de invadir criança, eu não sou de, nos primeiros atendimentos, tirar. Eu já não sou de tirar muito roupa de criança, mas eu não sou de abrir roupa de criança, eu não sou de tocar essa criança, porque isso é muito difícil. Por uma mãe ver você abrindo roupa e manipulando, é muito difícil. Principalmente se é uma criança que já foi muito manipulada. Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, ter muito respeito por essa criança. Tudo eu peço, eu falo, não interessa para mim se tem 2 anos, se tem 10 dias. Olha, eu vou precisar abrir sua roupa, eu só quero ver sua barriguinha, eu só quero ver a cicatriz da cirurgia como tá. Eu acho que esse respeito a gente tem que ter mesmo com a nossa criança em todas as fases, com o nosso adulto, porque é o respeito que a gente gostaria de ter. E sempre pensar na mãe, né? Porque a família, gente, ela chega devastada. Por melhor que ela fale, eu aceito, eu amo, ama, aceita, mas é difícil. Vamos combinar que a gente sabe que não é fácil. É claro que filho, eu não tenho filho, mas eu sou filha. Então, eu acho que filho é para a vida toda, mas um filho com deficiência é mais ainda, né? E elas sabem disso. Então, eu acho que a gente tem que. O primeiro passo, seja a idade que for, é o acolhimento. Eu acho que o acolhimento para a família vai falar para a gente o quanto ela vai confiar, o quanto ela vai seguir nossas orientações. Então, eu acredito que o acolhimento não tem problema se a gente não atender a criança naquele dia. A gente vai conversar com a mãe, a gente vai conversar sobre desenvolvimento,
A gente vai falar da alfabetização. Olha, é importante você trabalhar isso em casa. E sempre reforçar o lado bom, né? Olha como ele dá conta disso. Eu sou escandalosa. Então, assim, vocês vão ver que eu grito, eu falo alto mesmo, eu bato palma, eu elogio minha criança, por mais difícil que esteja, né? A família tem que ter esse olhar, porque senão, gente, ela não ajuda. E aí nós não vamos para frente, né? Então, o diagnóstico pré-natal, ele existe, mas eu não sei, assim, até que ponto é, isso é importante, sabe? Não sei. Porcentagem de nascidos, né, com T21. Como a síndrome de Down não é de notificação compulsória, então, diferente se a mãe tem HIV, se a mãe tem sífilis, se ela teve toxoplasmose, que é de notificação compulsória, a síndrome de Down não é. Então, não se tem um relato oficial, com certeza, de quantos nascidos a gente tem. Se estima entre 800 e 1.000 nascimentos ao ano. Eu, particularmente, acho que é mais, porque eu tenho visto muita criança com síndrome de Down. Pode passar, Renato, por favor. Olha, então a gente vai falar de algumas características físicas, né? Por que eles são tão diferentes? Eles não se parecem com o japonês, eles não são todos iguais, eles são totalmente diferentes um do outro, igual a gente, né? Então, assim, quais são as características que são mais iguais, que estão presentes no maior número de crianças? O formato dos olhos, né, que eles têm a prega epicântica, que é o quê? O nosso olho, se a gente olha, a gente vê a bolinha do olho. Na criança com síndrome de Down, eles têm uma prega oblíqua que esconde um pouco essa bolinha. É isso. A maioria tem boca pequena. Então, assim, síndrome de Down tem língua grande? Não. Síndrome de Down não tem língua grande. Síndrome de Down tem boca pequena e língua hipotônica. Boca, mandíbula é menor. Esse terço aqui do Down é menor, por isso que eles têm tanto problema respiratório, de adenoide. Aqui neles é menor. Eles são mais hipotônicos. Língua é músculo. Todos os músculos do corpo, interno e externo, são mais hipotônicos. Então, o que que acontece? Né? A língua vem para frente. Adianta fazer cirurgia? Não. Existe uma técnica, abrindo um parênteses para vocês, lá na Inglaterra, que eles cortam a língua, eles fazem uma cirurgia plástica na língua, eles diminuem a língua, ou seja, tira tudo daquela criança, todas as papilas eles tiram. E agora também fazem cirurgia no olho, tá? Que é para levantar o olhinho oblíquo, que é para ficar. Para quê mesmo? Só para ficar diferente? Vai ficar sei lá, parece uma caricatura, né? Então, assim, é surreal as coisas que a gente vê, que as famílias tentam mesmo. Então, assim, Down tem língua grande? Não, existe macroglossia, tá? Na síndrome de Down, não. Ele só tem a língua hipotônica protusa. Lábio é músculo, é mais caidinho, então empurra aqui. Por isso que a fono se arrebenta quando pega um bebê, para a gente, ó, guardar essa língua. Isso é exercício de fonoaudiológico para guardar essa língua, tá? A cabeça é geralmente menor, com a parte posterior mais achatada, que é onde aqui atrás fica, lembra lá que eu falei da hipotonia? Então, essa área mais achatada, então a gente vai ver ali o quanto que essa área foi comprometida. Musculatura, de maneira geral, é mais flácida, para falar um termo comum, mas que a gente chama de hipotonia. A criança com síndrome de Down é flácida? Não, ela tem hipotonia. Hipotonia a gente classifica se é grave, se é leve, se é moderado. Só a hipotonia, tá? Síndrome de Down, não. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que todas as pessoas, eu coloquei criança, mas é pessoa, com síndrome de Down, eles também se parecerão com seus pais.
Não é porque eles têm uma síndrome que eles não se parecem. Você olha para a criança e fala, nossa, mas é a cara do pai. Nossa, mas é a cara da irmã, não é? Então, eles vão se parecer, porque eles herdam todos os genes familiares, tá? Pode ir, Ná. Agora a gente vai falar um pouquinho de... Só um momentinho. Peraí. Desculpa. Desenvolvimento. Porque a gente fala assim, a sequência de desenvolvimento motor na criança com síndrome de Down, ela passa pelas mesmas etapas, ela passa pelos grandes marcos do desenvolvimento, mas geralmente é um ritmo mais lento. Então, se vocês pegarem, ó, eu tenho também, lá no site do ZAN, ele tem um gráfico de desenvolvimento. É bem bacana de vocês olharem. Então, assim, vocês vão ver que na criança com síndrome de Down, por exemplo, o sentar, que é um grande marco, né? Na criança sem síndrome de Down, sem hipotonia, esse marco é pequeno. Na síndrome de Down, é alongado. Fala e linguagem. Na síndrome de Down, é comprido, quase que pega a folha toda, porque a dificuldade para eles é maior. É bem interessante esse gráfico, tá? A gente nunca pode esquecer, né, principalmente aí as pedagogas, que a educação, ela não vai fugir dos princípios básicos de educação para qualquer pessoa. Só que para a nossa criança, para a nossa pessoa com síndrome de Down, eles vão ter algumas necessidades especiais. Mas, assim, ele tem que atender as necessidades especiais dessa pessoa, sem fugir da regra básica, dos princípios básicos da educação, de uma forma geral. É por isso que as meninas fazem visita, por isso que elas ajudam a fazer adaptação de material, né? Então, isso é muito importante, tá? Uma coisa que impacta muito na alfabetização, na aprendizagem, é a comunicação, né? Como eles têm uma dificuldade maior de linguagem, de fala, né? Essa aprendizagem, ela fica mais difícil. Então, cabe a esse professor, ele tem que estar muito atento de como ele vai adaptar esse material, porque eu posso ter uma criança com síndrome de Down que não vai falar, se comunica, todo mundo se comunica, mas não tem fala. E aí? Então, aí a gente entra na educação especial, que é tão importante, né? Habilidade psicomotora, para eles têm um pouco de dificuldade, ó, atenção, concentração, compreensão de ordens, lateralidade. Então, assim, a área psicomotora também faz muito parte da aprendizagem, do desenvolvimento. Então, é mais uma questão para as pedagogas. Agora, ó, se a Bárbara estivesse aqui, ela ia poder ajudar a gente, que ela trabalha com psicomotricidade, então, assim, a gente pode aprender muito com ela também, né? Ela pode orientar muito as meninas, as pedagogas que estão diretamente vinculadas à escola, né? Então, eu acho isso muito importante. E uma coisa que a gente sempre tem que ter claro, é difícil, é mais lento, mas não é impossível. Se a gente achar que é impossível, a gente desiste da nossa criança e não vai mesmo. Pode ir. Uma coisa que eu já falei, mas eu vou falar de novo, é que não existe grau. Então, não existe Down, mais Down, menos Down. Não existe síndrome, não existe grau, tá? O que existe, a única coisa que tem grau é a hipotonia, que é uma área muito da fisioterapia. Então, é o fisioterapeuta que vai falar. É muito hipotônico, é pouco hipotônico, é moderado, é grave, é leve, né? O pediatra às vezes fala, é preguiçoso. Eu odeio que fale que criança é preguiçosa. Adulto é preguiçoso, criança não é preguiçosa. Se não está dando, não está fazendo, alguma coisa está acontecendo. Não existe criança preguiçosa, né? Existe criança doente, com comorbidades. É outra coisa que eu não falei, eu acho que a gente tem que respeitar muito a condição clínica da nossa criança. Uma criança com cardiopatia, uma criança com problema respiratório, não vai render, porque ela
Uma criança que não respira direito, que não oxigena esse sangue, claro que vai aprender. Então, a gente tem que pensar tanto na área motora como na área de aprendizagem. As meninas da pedagogia têm que levar isso em conta, né? Então, assim, as comorbidades associadas, elas podem ser muitas na síndrome de Down, mas a gente tem que ficar muito atento. Então, assim, são muitas coisas naquele ser que a gente tem que pensar bem no que nós vamos fazer, porque senão a gente acha, a gente não valoriza, a gente acha que não quer fazer. Não é que ele não quer, ele não dormiu à noite porque ele tem uma adenoide aumentada, ele tem apneia de sono. Vai render como na escola? Não vai render. É uma criança que não enxerga. Então, olha o oftalmologista, meu Deus do céu, é uma vez por ano, não tem conversa. Otorrino, pode não ouvir, vai aprender como se não ouve, né? Otorrino, uma vez por ano, não tem conversa. Então, assim, ó, do que depende o desenvolvimento da nossa criança? Ela decorre de características. Oi? Ela decorre de características individuais, herança genética, educação, qualidade de vida, meio ambiente, estimulação. Às vezes a coitada da TO está se matando lá para trabalhar com alimentação, né? Garfo não, colher, talher, prato, né? Criança não vai, pega com a mão. Chama a família, ai, mas em casa nem mesa tem, a gente come sentado no chão, ou num banquinho. Porque, gente, isso acontece, não pensem que não acontece. Acontece. Né? Ai, a gente não come de garfo e faca, a gente só come de colher. Então, é meio ambiente isso, tá? É qualidade de vida. Então, a gente vai ter que saber como que é a rotina dessa criança em casa, tá? Pode ir, Renata. Agora, umas verdades, né? Então, o que que a gente pensa enquanto verdade? Nunca falar pela pessoa, é uma coisa que vamos lembrar, dessa com síndrome de Down, ela demora um pouquinho mais para processar. Eu tenho que dar um tempo para ela processar, para ela me responder, porque o que que acontece? A gente responde pela criança. Eu faço isso, todo mundo faz isso. A gente solicita e não dá um tempo para ela responder. Evitar preconceito, falta de informação. Eles não são doentes, eles não são coitadinhos, eles não são crianças, pelo amor de Deus. A gente não tem o direito de infantilizar uma pessoa com síndrome de Down. A gente não pode dar privilégios porque eles têm síndrome de Down. Isso é um preconceito. Dar um privilégio porque ela tem uma síndrome de Down isso é preconceito, tá? Repetir várias vezes, se for necessário, a mesma informação. Às vezes a gente vai pedir 20 vezes a mesma coisa. Vamos falar com clareza, usar a frase curta. Não adianta eu falar, Chiquinho, pega a bola azul em cima da mesa e traz para casa. Vai ficar o quê? Chiquinho e Cássio. Ele vai ficar olhando para mim. Então, Chiquinho, cadê a bola? Olhou. Pega a bola. Pegou. Traz para casa. Porque senão eles não conseguem. Alguns deles, tá? Então, tem que falar a frase curta e com muita clareza. Para as pedagogas, né? Trabalhar no concreto. Não é, a gente tem que mostrar para eles. Vamos lembrar que síndrome de Down tem muita dificuldade de abstração. Então, para eles tem que ser muito no concreto, porque senão eles não conseguem também. Pode ir, Renata. Outra coisa, T21, ela acontece em qualquer raça, credo, classe social, então não existe, ele existe em todas as faixas. Tem índio, tem negro, tem rico, tem pobre, tem católico, espírita, isso é ao acaso, vamos pensar, tá? Grande maioria. Uma coisa muito comum é tratar o adulto lá do home down, lá, do movimentação. Ai, que bonitinho! Nossa, não. Se ele tem 30 anos, nós vamos tratá-lo como se ele tivesse 30 anos. Se é um bebê, a gente vai tratar como um bebê. É como um adulto, né? Ai, tá com problema de comportamento na escola porque passa a mão nas meninas. Uhum.
Então, aí vamos nós lá, vai lá uma pessoa, pega ele, senta no colo, conversa. Gente, então é assim, a gente vai tratar a pessoa com síndrome de Down de acordo com a sua idade, independente de compreensão de cognitivo, ao respeito aí de novo, né? Acreditar na habilitação social e laboral, né? Por isso que a gente fala tanto do mercado de trabalho, né? O quanto que é importante, o quanto que eles merecem, o quanto que eles têm capacidade. E nunca esquecer, né? Eu já falei também, deficiência intelectual não pode ser confundida com doença mental. Eles podem ter associado, mas eles não são doentes mentais, eles só são deficientes intelectuais. Pode ir, Renata. Estamos acabando. Alguns mitos, né? Síndrome de Down é doença? Não. Tem cura? Não. É hereditária? Não. Ela é genética, mas não é hereditária. Agora, esse é o que mais me atordoa. Eles são amáveis e bonzinhos. Ai, o Down é tão bonzinho, tão amável, tão dócil. Dócil é bicho, né? Não são. Eles são ruinzinhos, eles são bravinhos, eles são... É como a gente. No cromossomo 21, não está lá que eles são bonzinho, malzinho. Eles são teimosos. Eles não são mais teimosos, eles têm mais dificuldade de compreender, de aprender. Às vezes eles têm deficiência auditiva. Não é que eles são teimosos, eles têm um pouco mais de dificuldade. Tem problema de comportamento, as escolas ficam ligando, deixando todo mundo louco que a criança está com problema de comportamento. Aí chega lá, a professora reclama dos 30 da sala e do Down, não. Todo mundo tem problema de comportamento. Não é que ele tem problema de comportamento. O que está acontecendo para que essa criança não fique na sala? Se ele está na na quinta série, vá, sei lá, que agora eu nem sei que mudou tudo esses nomes, e a gente ainda dá bichinho para ele desenhar e pintar, ele vai mesmo dar trabalho, ele vai querer sair da sala, porque não é motivadora, né? Então, a gente tem que entender por que ele não fica na sala. O problema é dele? Não, desculpa, mas não é. Alguma coisa não estão fazendo para que ele se interesse em ficar na sala. Não é só ele que vai sair da sala, qualquer outra criança vai. Às vezes a gente fica sabendo de criança aí da inclusão mesmo, 10 anos, 11 anos, as meninas falam, cheguei na escola, estava pintando moranguinho, né? Essa coisa de pintar moranguinho. Pintando moranguinho, gente, coisa de maternal, tem condição, né? Então fica mais difícil mesmo pensar em tudo isso. Pode ir, Ná. Eles não são capazes de ter autonomia e independência, nem preciso falar que isso é mentira. Não podem ter relacionamentos, louco. Eles amam igual, eles sentem desejo igual, eles têm tesão igual, é tudo igual a gente, tá? No cromossomo 21 não tem nenhum problema de hormônio, então eles são como a gente. O que acontece? As pessoas não ensinam eles, não explicam o que é para fazer. Eles não têm amigos. Isso é a importância da inclusão. Eles não têm amigos, eles só têm pares. Então, eles precisam ter contato, o menino com o outro menino, para ensinar como faz. Como que eu faço com o meu desejo? Em que momento eu faço? Isso é muito importante e a psicologia ajuda muito nessa área, né? A parte da sexualidade para eles. Uma coisa, eu vou falar depois, que assim, a criança, a pessoa com síndrome de Down tem sexualidade acentuada. Aonde? Não tem. Ele não sabe o que é para fazer com a sexualidade dele, porque ninguém sentou para explicar. Eles nem pensam nisso. Mentira, eles pensam nisso o dia inteiro. Como a gente, né? É como a gente. Eles amam igual, eles traem, eles sentem ciúme, eles se magoam. É a mesma coisa, tá? Pessoas com síndrome de Down não podem ter filhos. Aí, assim, as informações ainda sobre a fertilidade desse grupo, ela é muito controversa e tem poucos estudos relacionados. Mas eles podem ter filho? Pode. O que a gente vê, eu nunca vi duas pessoas com síndrome de Down terem filhos. Sempre o que acontece é assim, a mãe tem síndrome de Down, ou o pai tem síndrome de Down.
Porque se a gente partir, por exemplo, de uma trissomia simples, lembra? Lá no cromossomo 21 tem 3 cromossomos. Se eu pego o pai e a mãe que tem 3, pode ser que venham 4 cromossomos. 4 cromossomos é igual vida inviável. Tem o aborto espontâneo, tá? Então, assim, o que a gente vê muito na literatura, a gente vê na televisão, a gente vê na internet, é um dos pais com deficiência, geralmente assim, ó, um dos pais com deficiência intelectual e o outro com síndrome de Down, tá? Na Pode minha ir. E família, teve aí, um caso de uma pessoa com síndrome de Down, simples, que teve um relacionamento com uma pessoa motorista, e eles tiveram, só que a criança ali com 1 ano e meio, mais ou menos, teve um mal súbito, mas eles tiveram filhos. então, ainda assim, tem poucos estudos, mas o que a gente vê É que é lá agora da Bahia, né? Não é uma é coisa que a que, gente... então, isso que a Patrícia falou também é assim, ó, gente, nós temos uma realidade aqui muito privilegiada, né? Quando vocês começarem a estudar mais a fundo, que vocês, é assim, é surreal o que acontece ainda nesse interiorzão do nosso Brasil. Nós somos privilegiados. Hoje, 68% mais, vai, mentira, sei lá, 80% das crianças com síndrome de Down com cardiopatia no Sudeste e no Sul sobrevivem. No Nordeste, no Norte, apenas 20, mais, entre 20% e 30%. Porque eles não têm acesso a médicos, né? Eles não têm acesso ao mínimo de qualidade de vida. Não sabe, às vezes a família não sabe nem que a criança tem síndrome de Down, gente. Nasceu, né, na roça, nasceu num sítio, foi crescendo ali junto, né? Isso acontece muitas vezes. A gente já teve criança que chegou para a gente já era grande e não sabia. Então, assim, nós estamos numa realidade muito privilegiada, tá? Pus essa fotinho, essa gatinha foi da estimulação, até o ano passado ela era, agora já é da inclusão. Clica mais uma vez, Renata. E agora a Elo também, que agora já foi da estimulação, agora está na inclusão também. Eu esqueci que essa gatinha aqui, que ela já tinha saído, eu queria colocar uma criança da estimulação, mas da inclusão pelo menos, né? Esqueci que ela já tinha ido para a inclusão também. Mas foram crianças nossas, uma graça as duas. Então, meninas, é isso que eu queria passar um pouquinho para vocês. Então, assim, espero que tenha, assim, feito vocês pensarem um pouquinho em algumas coisas da síndrome de Down, tá? O quanto nós somos importantes para essas crianças, para essas famílias, o quanto o acolhimento é fundamental, o quanto a empatia é fundamental. Não é só o acolhimento, eu acho que a gente tem, enquanto que equipe, a gente tem que se acolher entre nós para poder acolher quem está ali fora, né? E não perder o foco de que nós temos uma missão e de que essa criança, essa pessoa com síndrome de Down é de todas nós, é de todos nós, né? A gente tem o Cristo e o Jean. Então, assim, é de todos nós, né? Então, o mínimo que cada um puder contribuir, para eles é um ganho enorme, tá? Estou à disposição, vocês têm meu e-mail, têm meu WhatsApp. Eu não encontro com a Natália, é mais difícil, mas, Natália, super disposta, disponível, o que você precisar. A gente pode fazer chamada de vídeo, no seu atendimento, não importa, se eu não for meu dia de trabalho, não tem problema. Vamos fazer chamada de vídeo, eu te ajudo, porque às vezes eu falo eu ajudo, mas assim, porque às vezes é olhar, olha, que nem, não vamos muito longe. Eu e a Amábile, a semana passada, ficamos lutando, pensando numa coisa para facilitar a nossa vida com a esteirinha elétrica. A gente estava fazendo, mas estava difícil. Veio a Natália, teve uma solução, colocou um trem lá em cima do banquinho, pronto, deu certo. Né? Mandou o vídeo para mim, fiquei super feliz, já fiz, já deu certo. Então, eu acho que assim, não existe um sabe mais que o outro.
existe sim, um tem mais experiência que o outro. Ponto, acabou, né? Então, eu estou super às ordens para o que você precisar, tá bom? E vocês sabem, eu também, o que vocês precisarem, eu estou por aí, tá bom? Muito obrigada, viu, gente, pela paciência, todo mundo cansado, trabalharam o dia todo, trabalhamos o dia todo. Tenham um bom descanso, viu? Ah, obrigada, viu, pela sua contribuição, pelo E seu eu que saber agradeço. compartilhado. É muito bom te ouvir e muita coisa, bastante coisa, muita coisa legal. Quando vocês, se vocês quiserem saber alguma coisa aí do que eu falei, dos cariótipos da vida, dos mapeamentos, eu ajudo vocês, eu tenho, não tem problema, tá bom? Vou parar a gravação também, tá bom, gente? Espera aí.